Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Robert Lewandowski, sobre Rafinha, os dois principais destaques do Barcelona nessa temporada. Acho que dá para falar dessa forma. Eu sei que tem o Lamine Yamal, que é uma aberração da natureza com 17 anos de idade, mas deste lado a gente tem o artilheiro da Champions, o Rafinha, que igualou nesse momento o número de participações de gols de Lionel Messi em uma única edição de Champions. Você tem ideia do nível da Champions que o Rafinha faz. E do outro lado, o artilheiro da La Liga, Robert Lewandowski, que chegou à sua oitava temporada marcando pelo menos 40 gols, igualando o número de Gerd Müller. E está muito acima, nem Suárez, Benzema, Harry Kane somados não chegam aos números do Lewandowski, não me falha a memória. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, mas eles estão atrás. Então, obviamente, temos que dar destaque à temporada desses dois, porque o Barcelona dessa temporada é uma grande demonstração do impacto de um técnico pode ter em ótimos jogadores. Porque jogadores bons podem ser limitados por técnicos que têm ideias arcaicas ou que não vão encaixar com a natureza de tais atletas. Eu não canso de usar como exemplo o PSG do primeiro ano do trio, né, do Messi, Neymar e Mbappé, em que o técnico era o Maurício Pochettino. O Maurício Pochettino fez um uso tão ruim do Messi que ele terminou o campeonato francês com 4 gols. Ok, 14 assistências, um número muito alto, mas só 4 gols pro Messi. A gente tá falando do cara que, assim, era artilheiro em quase todo o campeonato de pontos corridos. E do nada o cara só marca 4 gols. Então, assim, no campeonato francês, né? Não é como se fosse o campeonato mais forte do mundo, né? E assim, foi a temporada mais fraca do Messi na Europa, disparado. Você vê até as médias das notas do Messi, comparando as temporadas com as outras, nenhuma foi tão baixa quanto a do Maurício Pochettino, porque o trabalho dele foi muito ruim em utilizar os atacantes da melhor maneira possível. E aí a gente vê hoje, né, um Barcelona que sai de 2 temporadas com chave, o Lewandowski que saiu de um Bayern de Munique, marcando mais de um gol por jogo, para no Barcelona não conseguir ser artilheiro de uma La Liga em que o do Brivic, né, o do Brivic, do Girona, conseguiu. Aí você pensa, né? Um time que tem Lamine Yamal, Rafinha, na temporada passada tinha Gundogan, o meio-campo tinha Pedri, Gavi, Frenkie de Jong. Não é o entorno dele é bom. Os jogadores que estão ao seu redor são excelentes. Por que o cara não tá marcando tanto gol quanto antes? Não é um declínio tão rápido. E essa temporada, aos 36 anos de idade, tô com inveja, sério. 36 anos de idade, o cara tá marcando 40 gols na temporada europeia. É o único jogador com 40 gols na Europa, é o Lewandowski. Ele é o artilheiro, ele é o cara, é candidatíssimo a chuteira de ouro. E aí, a gente para pensar nisso, né? O cara com 36 anos está fazendo isso e o craque da nossa seleção tá lá, batendo com o Neto no Instagram. Tá vendo o jogo da Kings League daqui a pouco. Então, assim, é muito frustrante ver isso, né? Você vê que aos 36 anos é capaz de jogar no nível desse. Isso é dedicação, isso é esforço, né? Mas, acima de tudo, o Lewandowski se beneficia do esquema do Flick, porque as movimentações mais rápidas, o jogador pode usar mais a inteligência dele para movimentar, achar os espaços entre as defesas. A armação com chave era lenta, ela era burocrática. E aí o Lewandowski não poderia usar da ótima antecipação que ele tem para marcar vários gols. Era sempre muito ali dele ganhar disputas aéreas, né, dele ganhar disputas corpo a corpo com os zagueiros, porque a armação era tão lenta que quando ele chegava a marcação estava bem postrada. Então, assim, ele ainda marcava gols, mas numa quantidade menor. E agora, com o esquema do Hansi Flick, há mais espaço para ele trabalhar. Ele tem mais condições de ter chances claras com os goleiros. E por mais que ele tenha perdido muitas chances até agora na temporada, ele ainda compensa com alta produção. Ele é o artilheiro do Barcelona na temporada. Então, assim, o Lewandowski está sendo muito importante. Hoje marca mais 2 gols. Ele chega a 105 gols na Champions League. Uma marca histórica e está muito à frente do Raul. Só está atrás de Cristiano Ronaldo e Messi. E vai continuar marcando gols por um tempinho na Champions. Eu não sei se essa é a última Champions dele, mas essa temporada mostra que ele ainda tem um gás na Europa. Talvez para mais 1 ou 2 temporadas, nunca se sabe. Mas não é por falta de esforço que o Lewandowski tipo assim, vai cair de produção. O cara se esforça diariamente, ele é obcecado pelo futebol, ele sente a energia e ainda aquele negócio, o desafio, a chama do futebol acesa em cima dele, né? E é claro, a gente tem que falar do Rafinha, né? Porque eu acho que a grande surpresa dessa temporada é o Rafinha, desde o início da temporada, né? Ano é 2025, mas a temporada começa lá em agosto de 24. Olha, a temporada do Rafinha é uma coisa inacreditável, né? Em participação para gols, né? Marcando, dando assistências, como ele chamou a responsabilidade de vários jogos, né? Do contra o Benfica, e hoje, assim, mais um gol, mais assistência. Ok, roubou o gol do Firmino? Roubou, tem que falar que roubou.
mas o cara tá lá participando, é uma influência gigante dentro de campo, e o Hansi Flick conseguiu utilizar o Rafinha da melhor maneira. Nessa armação rápida, ele consegue usar mais da criatividade da visão de jogo. Lá no Leeds a gente via muito do Rafinha, um cara que criava jogadas, dava muitas assistências, conseguia marcar gols, e ele está influenciando o jogo muito. Ele vê no Rafinha essa qualidade criativa. E o Rafinha, ele tem feito um trabalho incrível. A sinergia dele com os seus companheiros, seja o Lamine, seja o Lewandowski, é surreal. E ele está conseguindo, né, maximizar o futebol dele assim, num nível impressionante. Ele é candidato à bola de ouro, gente. Quem poderia imaginar o Rafinha, que estava sendo lá no início da passagem do Barcelona super criticado, ficou acho que os primeiros 15 jogos sem marcar um gol, hoje é candidato à bola de ouro e talvez o favorito. Talvez porque eu acho difícil eles darem a bola de ouro para um brasileiro, e eu acho que a narrativa para o Lamine Yamal é muito forte, né? Mesmo que a produção dele seja muito inferior. Mas a questão a bola de ouro, assim como muitas premiações, é muito mais narrativa do que propriamente o desempenho em campo, entende? Já viu muito Oscar não ir para o melhor ator, mas ir para a narrativa mais forte, né? E isso não é tão diferente das premiações individuais de futebol. Então, assim, o Rafinha está a 2 participações de gols, né, de igualar o recorde do Cristiano Ronaldo de 21. E ele ainda pode ter 4 jogos pela frente. Se bobear, dependendo do que ele faz no jogo de volta, ele pode quebrar esse recorde, porque ele vai jogar lá. E eu acho que o Barcelona tem muito interesse que ele quebre esse recorde. E aí aquele negócio, se o Barcelona é campeão com ele quebrando esse recorde, o argumento de bola de ouro é muito forte. Poxa, imagina, 12 gols marcados na Champions até agora, 7 assistências. É um nível de futebol soberbo. E na La Liga não está sendo diferente. Então, assim, o Rafinha é incrível nessa temporada. É um nível de futebol extraordinário, estupendo. E eu acho que ele merece muitos créditos. Ah, ele não está jogando bem na seleção. Ninguém sabe. Eu não vou jogar o Rafinha por estar jogando mal na seleção, porque quem que tá jogando bem? Me ajude, né? Seleção do Dorival, ninguém jogou bem. É um milagre ver atletas performando bem numa seleção tão desorganizada, tão bagunçada como foi nos últimos 3 anos, na bagunça que a CBF criou. Então, assim, eu não vou julgar ele pela seleção, e a verdade é que na disputa pela bola de ouro, né, comparando com o Mbappé, comparando aí com o Salah, ele não tá tão em desvantagem por causa disso. Acho que o argumento dos clubes vai ser muito maior, até porque, assim, o que a gente tem no mundo do futebol para seleções? Nations League? Não acho que vai ser tão impactante assim. Vai ter o Super Mundial de Clubes lá, mas o Liverpool não participa, então o Salah não vai poder ir lá. Então, assim, o Salah só vai ter a Premier League para apresentar. O Rafinha pode ter uma tríplice coroa. E com uma tríplice coroa, acho que o esforço que eles vão ter que fazer para tirar a bola de ouro de alguém que não é Messi ou Cristiano Ronaldo, né? E assim, fora desse lugar, é muito grande. Eu não acho que eles vão fazer isso. Eu acho que seria demais. E eu vou falar uma coisa aqui. A temporada do Rafinha, agora com o Barcelona, é melhor que a do Vinícius Júnior no ano passado. Pelo menos eu acho que impacto dentro de campo. O Vinícius foi muito decisivo, mas os números do Rafinha são mais impressionantes e eu acho a influência dele dentro de campo maior também. Óbvio que o esquema do Hansi Flick ajuda, mas cada um com as suas armas. Eu acho que o Barcelona acertou uma barbaridade com o Hansi Flick. Foi a melhor contratação que o Barcelona fez nos últimos anos, o Hans-Dieter Flick. Porque o grande problema do Barcelona nos últimos anos não foi o elenco em si. Alguns elencos poderiam ter sido fracos, o último do Koeman, o que o Xavi assumiu, mas mais do que tudo era questão tática. O Xavi não era um técnico pronto para assumir o Barcelona. Ainda ganhou uma La Liga. Não vou também jogar todo o trabalho dele lá no lixo, porque ele ainda ganhou uma La Liga, mas a verdade era que na Champions ele provou, nos mata-matas, que ele não estava à altura ainda de um desafio com o Barcelona. O Barcelona estava pronto para voos maiores que o Xavi não era capaz de alcançar. O Hansi Flick é. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.